Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Nowadays, what people call learning is forced on you, and everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. But give them a chance, in addition to school, I don't say we abolish school, but in addition to school, to follow up their own bent from the start. Well, I love the vision, but what about the argument that machines, computers, dehumanize learning? Well, as a matter of fact, it's just the reverse. It seems to me that it's through this machine that for the first time we'll be able to have a one-to-one relationship between information source and information consumer, so to speak. Well, in the old days, you used to have tutors for children. A person who could afford it would hire a pedagogue, a tutor, and he would teach the children, and if he knew his job, he could adapt his teaching to the tastes and abilities of the students, you see. But how many people could afford to hire a pedagogue? Most children went uneducated. Then we reached the point where it's absolutely necessary to educate everybody. But the only way we could do it is to have one teacher for a great many of students, and in order to organize the situation properly, we gave them a curriculum to teach from. So how many teachers are good at this too? Like in everything else, the number of teachers is far greater than the number of good teachers. So we either have a one-to-one relationship for the very few or a one-to-many relationship for the many. Now there's a possibility of a one-to-one relationship for the many. Everyone can have a teacher in the form of access to the gathered knowledge of the human species. Through the libraries that are connected to the computer. That's right. On my desk in my home. Right. I can sit there and call up, well, what if I want to learn only about baseball? Well, that's all right. You learn all you want about baseball, because the more you learn about baseball, the more you might grow interested in mathematics to try to figure out what they mean by those earned run averages and the batting averages and so on. You might in the end become more interested in math than baseball if you follow your own bent and you're not told. On the other hand, someone who is interested in mathematics may suddenly find himself very enticed by the problem of how you throw a curved ball. And he may find himself engaged in sports physics, so to speak. Well, why not? Why not? But you know, Dr. Asimov, we have such a spotty, in fact, we have such a miserable record in this country of providing, say, poor children, even with good classrooms. And I wonder if our society can ever harness itself to provide everyone, including poor children, with good computers. Perhaps not at the very start, you know, but it's like asking yourself, is it possible to supply everybody in a nation with clean water? Now, there are many nations where it is impossible to get clean water except under very unusual circumstances. That was one reason why people started drinking beer and wine, because the alcohol killed the germs. If you didn't drink that, you died of cholera. But there are places where you can supply clean water for nearly everyone. Now, the United States probably supplies clean water for a larger percentage of its population than almost any other nation can. It's not that we would expect everybody to have a perfect computer right off, to have equal access to outlets, but you try for it. And with time, I think more and more will. Just as, for goodness sakes, when I was young, very few people had automobiles, very few people had telephones in the home. Almost nobody had an air conditioner. Now, these things are very common indeed, almost universal. It might be the same way. So you're, in a sense, every student
has his or her own private school. Yes, and it belongs to him or her. He can be the sole dictator of what he is going to learn, of what he is going to study. Mind you, this is not all he's going to do. He'll still be going to school for some things that he has to know. Common knowledge, common database. Right, and interaction with other students and with teachers. You can't get away from that. But he's got to look forward to the fun in life, which is following his own bent. This revolution you're talking about, personal learning, it's not just for the young, is it? No, that's a good point. No, it's not just for the young. That's another trouble with education as we now have it. It is for the young, and people think of education as something that they can finish. And what's more, when they finish, that's a rite of passage into manhood. Real world. Right. I've finished with school. I'm no more a child. And therefore, anything that reminds you of school, reading books, having ideas, asking questions, that's kid stuff. Now you're an adult, you don't do that sort of thing anymore, you see? And in fact, like prison, the reward of school is getting out. Exactly. Kids begin to say, when you're getting out. And every kid knows that. Every kid knows the only reason he's in school is because he's a kid and little and weak. And as soon as and in fact, if he manages to get out early, if he drops out, why, he's just a premature man. Yeah. So that's exactly right. In the city, I've talked to some of these dropouts, and they think they're there. They think they've become men because they're out of school. That's right. What's wrong with this? Well, what's wrong with it is you have everybody looking forward to no longer learning, and you make them ashamed afterwards of going back to learning. If you have something like this, then anyone, any age, can learn by himself, can continue to be interested. There's no reason then, if you enjoy learning, why you should stop at a given age. People don't stop things they enjoy doing just because they reach a certain age. They don't stop playing tennis just because they turn 40. They don't stop with sex just because they turn 40. They keep it up as long as they can if they enjoy it. And learning will be the same thing. The trouble with learning is most people don't enjoy it because of the circumstances. Make it possible for them to enjoy learning, and they'll keep it up. There's the famous story about Oliver Wendell Holmes, who lived to be well into his 90s. He was in the hospital one time. He had not long to live. He was over 90 already. And President Roosevelt came to see him. And there was Oliver Wendell Holmes reading a Greek grammar. And Roosevelt said, "Why are you reading a Greek grammar, Mr. Holmes?" And Mr. Holmes said, "To improve my mind, Mr. President." Esta é Betim, uma das 100 maiores cidades do Brasil. A vocação industrial é um dos seus maiores orgulhos, mas o desenvolvimento também trouxe reflexos para a população. São desafios diários em áreas como mobilidade urbana, saúde, educação, cultura, finanças, profissionalização, preservação do meio ambiente, dentre tantos outros. As tecnologias exponenciais estão mudando a forma como as comunidades encaram e vencem esses desafios ao redor do mundo. Por aqui, já nos deparamos com elas em fábricas, laboratórios, instituições profissionalizantes e até na palma das nossas mãos. O lançamento do capítulo Betim da Singularity University vai dar início a um novo tempo. Lideranças dos mais variados segmentos da sociedade estão convocadas a participar da construção deste novo momento. É com a chegada da universidade, que nasceu na base da NASA, lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que podemos promover a aproximação das lideranças locais com as tecnologias exponenciais, tão essenciais para a solução dos desafios da atualidade. Venha você também fazer parte desta nova era para Betim. Singularity University Capítulo Betim. Tecnologia exponencial ajudando a construir o futuro da cidade. E está começando agora o segundo evento da Singularity Capítulo de Betim de 2021. Está aqui participando com a gente o Paulo Taveira. Fala, Paulo. Beleza? Fala, Luma. Olá. Fala, Marcinho. Marcinho também está aqui. Oi, pessoal.
E hoje a gente está recebendo o Theo Lamounier, CEO da Bybank. Fala, Theo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. É um prazer te ter aqui. Estamos felizes, é o segundo evento que a gente faz aqui do capítulo, de novo, se acomodando nessa questão do remoto. Continuamos na torcida, né, pessoal? No próximo a gente lotar de novo o auditório da Prefeitura, se Deus quiser. Mas quando é possível, nós vamos trocando ideia aqui. A ideia de hoje é trazer o Theo para falar um pouco sobre blockchain. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso um pouco. Talvez quem já ouviu associa muito blockchain com a questão das criptomoedas, para ser mais específico, com o tal do Bitcoin. Mas a questão é que a blockchain é muito mais do que isso, né, Theo? A gente fala muito que a blockchain talvez seja a plataforma, a tecnologia que vai ter a capacidade de transformar o nosso mundo, não é? É isso aí, Vinícius. A linha é mais ou menos essa, Márcio, Luma e Paulo. O que acontece? Toda tecnologia por si só, ela tem que ter um propósito. A tecnologia ela não pode estar desconectada da realidade. Para a gente inovar, a gente precisa trazer algum benefício para as pessoas. Na Bybank, especificamente, a gente tem um conceito que inovação e disrupção é você retirar intermediário de uma relação. E o que a blockchain trouxe de grande novidade, aí, na minha opinião, ela é o paradigma da ruptura da confiança. Ou melhor, ela inovou no sentido de trazer a confiança para o mundo digital. Antes, as relações, para que elas fossem travadas de uma maneira que as partes que não se conheciam pudessem confiar uma nas outras, você colocava um intermediário. Eu quero fazer um negócio com o Vinícius, eu não conheço o Vinícius. Como é que esse negócio dá certo? Você colocava um intermediário, esse intermediário foi se desdobrando em vários, e ali você resolvia o problema da confiança. A blockchain conseguiu resolver isso de uma maneira tecnológica. Então, eu acho que ela é uma tecnologia extremamente interessante, que tem aplicabilidades em N setores, em N fases da nossa vida, justamente porque ela é a ruptura do antigo paradigma, onde você precisava ter N intermediários para estabelecer uma relação de confiança em partes que não se confiavam. E isso é tão presente hoje, né? Acho que ela ganhou ganhou um palco maior em função das criptomoedas, mas aí hoje a gente está conversando da aplicação da tecnologia em diversos outros campos, né, Theo? Na parte de contratos, na parte da indústria que a Luma vai falar aqui, mas também na parte da comunicação. Marcinho, você que é da área, o que você acha aí da blockchain? Não, eu estou pensando primeiro, quero dar um oi para todo mundo que está participando com a gente aqui, e eu acho que eu quero voltar um pouquinho antes da gente falar mais da aplicação em si, e acaba se encontrando com essa questão mesmo da comunicação, da popularização do tema. Theo, eu quero te perguntar o seguinte: ontem a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou a lei de vou colar aqui porque eu não vou ler, vou ser pela toda de cabeça. Lei de tecnologia de proteção aos clientes, que parte dela fala de blockchain e de cripto. Aí eu fiquei pensando, cara, em outros países, em outras sociedades, né, em outras comunidades, a gente vê o assunto bem mais popularizado, bem mais avançada, a discussão está bem mais avançada, e a gente faz um recorte para o nosso país, para a nossa realidade. Eu vou pegar o exemplo da pandemia. A gente tem a pandemia descortinou as diferenças sociais, financeiras, culturais do nosso país. A gente vê que estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Então, a minha pergunta para o Theo é o seguinte: diante dessa grande dificuldade que a gente tem de popularizar o acesso à internet, o acesso às tecnologias exponenciais, que é uma realidade, é uma dificuldade, é uma dor que a gente tem no nosso país, como que a gente vai conseguir tornar o blockchain uma coisa mais popular, mais que as pessoas consigam ter acesso, consigam tirar proveito disso num país com tanta diferença social e cultural? Ô Márcio, é muito boa a sua pergunta, e eu vou até aproveitar ela para fazer um paralelo, que assim, o nosso país ele tem dificuldades estruturais que elas são complexas de serem resolvidas. Mas, por um outro lado, na hora que isso aí são dados estatísticos, hoje no Brasil você tem 2,3 smartphones por habitante, ao passo que você tem pelo menos 40% da população brasileira totalmente desbancarizada, quer dizer que essa pessoa não tem acesso a qualquer tipo de serviço financeiro. Eu sei que ainda não é o suficiente, mas na hora que você vai comparar uma coisa com a outra, hoje você tem mais pessoas que têm acesso à internet do que pessoas que têm acesso ao nosso sistema financeiro.
essa questão estrutural do Brasil, eu acho que ela demandaria, não é nem um outro assunto, mas seria uma série de outros eventos para a gente poder discutir como que isso poderia acontecer. Mas, porém, o que eu posso dizer, assim, eu sou uma pessoa que sou um otimista, a popularização da internet, assim, talvez nos recônditos do Brasil, nos lugares mais inacessíveis, não está sendo resolvida talvez pela iniciativa pública, mas pela privada. No mundo da blockchain e das criptomoedas, a gente critica muito o Elon Musk, mas ele tem um projeto sensacional. Quem mora em um lugar que tem menos luz, talvez numa roça, alguma coisa assim, consegue ver, acha que é a estrela cadente de noite passando no céu, mas na verdade são satélites da Starlink que estão Aqui aí em Betim, justamente... de vez em quando dá para ver, viu? Dá para ver. É muito bacana. Betim é uma roça, né? Entendi. Longe disso. Tô brincando, cara. E são satélites que estão distribuindo a internet para o mundo justamente para esses lugares onde que o poder público não conseguiu chegar com infraestrutura. O Facebook tem iniciativa desse tipo também, que eles estão usando uma espécie de balão de hélio para distribuir internet pelo mundo. Fato é que, aí, volto a dizer, minha opinião, a internet ela vai chegar primeiro em muitos lugares do que o poder público, do que outras grandes empresas, e, consequentemente, essas pessoas vão poder interagir com esse mundo da blockchain. Às vezes a gente fica falando de blockchain, fica parecendo que é um negócio muito complexo, que não está no nosso dia a dia, mas fato é também que essas mesmas iniciativas elas procuram simplificar. Às vezes você pode estar usando aí uma blockchain e não está nem sabendo, ela já pode estar muito mais presente do que você imagina. E talvez seja Então, se a gente está falando de Web 3.0, que vai ter a blockchain embarcada, eu acho que vai ser uma transição até muito fluida e orgânica daqui a uns anos, né? É isso mesmo. E assim, a Web 3.0, de uma certa forma, ela já está rodando e ela segue a lógica de blockchain, porque a internet, o que ela é? Ela é uma rede de computadores centralizadas. Existem servidores, são computadores localizados em alguns pontos do mundo, que se conectam com outros servidores através de fibras óticas, cabos marítimos, e isso vão se distribuindo para as pessoas. A lógica da internet construída em cima de blockchain é eu, com o meu computador, sou um servidor, e me conecto diretamente a outro computador, que se conecta a outro computador. Isso já existem sites construídos em cima de uma internet baseada em blockchain. Então, é um negócio que eu sou entusiasta, é complicado de falar sem colocar um pouco de emoção, mas ele veio para mudar, é a mudança do paradigma de estruturas descentralizadas para você colocar o poder da tomada de decisões e do rumo das coisas na mão das pessoas. Quando a gente pensa nessa... Fala. Não, é só para completar a minha posição aqui, meu questionamento. A gente vive hoje a gente vê que o crescimento, a popularização dos temas, dos assuntos ligados às tecnologias, blockchain é uma delas, tem crescido cada vez mais. Talvez há 20, 30 anos atrás, a gente falar de um assunto com tantas oportunidades, com uma perspectiva tão positiva, tivesse realmente aquela sensação de Jetson, sabe? Aquela coisa muito distante da nossa realidade. De fato, agora não é. Mas a gente vive muito isso também com uma juventude, com essas novas gerações que lidam com isso com muito mais facilidade que talvez a gente, né, no nosso conhecimento. Mas é só isso que eu queria completar e agradecer mesmo a oportunidade e a explicação. Não, é bom que você já levantou a bola para o Paulo ali, né? Paulo, nesse mundo ágil, VUCA, BANI, como é que trata essa história do blockchain, velho? Então, cara, olha só, você está falando aí, Theo, a sua colocação no finalzinho da sua explicação aí, descentralizar, isso tem muito de agilidade na essência, né? Que é colocar as pessoas, para mim, agilidade é isso, colocar as pessoas no centro do interesse, da discussão, considerando, né, o que essas pessoas precisam, querem, né, os seus desafios, fazer isso com qualidade. Isso acaba resultando na velocidade que a maioria de nós confunde com agilidade, né? Só fazer um recorte rápido aqui. Eu torço mesmo para que isso aconteça cada vez mais rápido, porque eu sou professor também, e durante essa pandemia eu tive uma grande certeza: internet de qualidade não é para todos no Brasil ainda. É um artigo de luxo, entendeu? Eu tinha aluno de pendurado em pacote 3G de telefonia, tentando assistir a minha aula, e como é uma aula muito interativa, eu uso muitos recursos, uma parte dos alunos ficou à margem. Então, por mais que a gente se esforce, né, para trazer todo mundo no mesmo nível, a internet ainda é um desafio a ser vencido. Viu? Bom, a minha pergunta, na verdade, é o seguinte: eu sou egresso da UFMG, lá no departamento de Química,
Eu Em sou químico de formação. 1923, né, Paulo? Foi em 1941 que eu me formei lá. Aí é o seguinte, Theo, eu estava pensando, cara, porque assim, eu não sou um expert, né, claro, longe disso, mas uma coisa que me interessou quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre esse assunto, e você falando da questão da quebra do paradigma da desconfiança, né, dos intermediários atravessadores. Tem um grande professor lá no departamento de Química, ele tinha 29 patentes registradas em 2016. Em 2018, ele tinha 29 patentes registradas. Você acha que a blockchain pode ser uma alavanca para essa questão da propriedade intelectual? Ou você acha que isso ainda é distante? Porque eu enxerguei uma correlação muito forte entre as coisas, né? Porque não tem os intermediários, você consegue direitos, né, sobre propriedade, registro. Então, o INPI está ameaçado pela blockchain, você acha? Como é que você vê essa questão, cara? Assim, você fez uma pergunta aí que se tiver espaço, eu só queria comentar aqui o seguinte, que eu tenho uma posição, vou dizer, filosófica, que eu não sou muito a favor da propriedade intelectual, porque eu acho que ela barra o avanço. E a propriedade intelectual, ela só é um registro da anterioridade. Paulo teve uma ideia primeiro do que o Theo, ele vai lá e registra e adquire uma propriedade sobre isso. Poxa, mas eu nunca conversei com o Paulo, estou em outro lugar completamente separado e eu não posso explorar e desenvolver uma ideia que eu tive que por acaso é semelhante, sendo que, enfim. Mas no final das contas, usando esse gancho da anterioridade, a blockchain, ela é um sistema que na prática ele é muito simples, porque ela é um livro contábil. Ou melhor, não é nem um livro contábil, ela é um registro de informações que respeita uma cadeia lógica de sequência, ou seja, cada informação que você registra subsequente, ela verifica todas as informações anteriores, e ela é a prova de fraudes no sentido que quando você registra uma informação, ela não pode ser apagada. Diferente de uma conta bancária que permite estorno, que é você restaurar algo para o status quo, no momento que você colocou alguma coisa uma informação na blockchain, por exemplo, Paulo é dono da patente A, você não pode apagar essa informação, você tem que falar na informação de baixo, Paulo não é mais dono da patente A. Então eu acho, e aí pegando o gancho para já responder sua pergunta, que em NPI, biblioteca de registro de direitos autorais, direito de imagem, cartório, não precisamos nem entrar nessa figura, aí cartório é algo que perde totalmente sentido, a gente não precisa ter essas estruturas de custo que são extremamente inacessíveis. Você registrar uma marca no INPI é um negócio de louco, não sei o que já quase feudais, né? Estruturas feudais, né? Estruturas, é literalmente feudal. O cartório é uma estrutura que tem desde, possivelmente, antes do Brasil ser descoberto, já existia registros notoriais lá em Portugal. E tudo isso perde sentido com a blockchain, que você armazena na nuvem, você está lá colocando essa informação de uma maneira perene, de uma maneira 100% auditável, transparente, que todos têm acesso, que todos podem colocar lá, e que você sabe que ela não vai ser fraudada, porque não tem a ação humana ali no meio, você colocou o registro e está lá para sempre. Ô, Theo, mas a NFT é um esboço disso que o Paulo está perguntando? Porque quando o Paulo pergunta isso, me vem muito à cabeça a história da NFT, né? Os caras registrando os GIFs animados, agora tem uma onda de registrar tweets. Talvez seja um esforço nesse caminho? Assim, a NFT, até explicando um pouco o que é, non-fungible token. Os tokens, no geral, eles são fungíveis. O que quer dizer uma coisa fungível? Que pode ser trocada por outra exatamente igual, de valor, substância e tudo mais. A ideia do NFT é você registrar a propriedade de alguma coisa que é extremamente individual, que ela não existe uma segunda. Uma obra de arte, por exemplo, a Mona Lisa de Picasso, não existe uma segunda Mona Lisa de Picasso. E você cria um token e mantém aquela propriedade. E aí, já respondendo sua pergunta, foi isso que aconteceu. Eles começaram a ver que com a blockchain você poderia fazer registro de propriedade de coisas que antes você... Poxa vida, como é que você registra que essa obra de arte aqui é do Vinícius? Ou como é que você cria um registro digital? E aí tem uma outra coisa que é muito interessante da blockchain, que é o seguinte... Eu até soltei um artigo lá no site da 98 Live, eu comecei a coluna escrita hoje, que está lá, que o título do artigo é Qual que é o sabor da escassez? Porque pensem comigo, a gente tinha muitos recursos escassos. Quando você queria escutar uma música no passado, você tinha que comprar um disco de vinil. O disco de vinil era caro, era inacessível e tudo mais. A tecnologia, ela elimina a lógica da escassez. No momento que você transformou uma música em bytes, em dados,
ela é replicável ao infinito. Eu Já tenho uma dizia música... Peter Diamandis. Essa música ela passa a existir ao infinito, você eliminou a escassez. E a blockchain, com esse registro imutável, com esse registro perene dos dados, ela possibilitou você repetir a escassez do mundo real, porque os recursos, de fato, eles são escassos no mundo digital, que é outra aplicação que eu acho que é sensacional. E a NFT é justamente isso. Pô, uma obra de arte, um meme, a defesa do Vitor, do Atlético, igual aconteceu, são recursos escassos, existem um no mundo. Mas como é que você digitaliza isso se ele pode ser copiado ao infinito? Se eu tenho um PowerPoint no computador e mandei para o Vinícius, ele passou a existir em milhares de lugares ao mesmo tempo. E você retoma essa lógica com o uso dessa tecnologia. Ô, Theo, você falou do ambiente digital e tal. A blockchain também impacta a indústria? Luma, você acha que sim? Gente, eu tenho ouvido tantas indústrias, né? Como eu sou cofundadora de uma empresa focada em inteligência artificial e robótica no mundo de indústria, toda hora que eu entro numa reunião, o pessoal levanta, por favor, eu quero usar blockchain, não sei nem para quê, mas perguntam sobre blockchain se faz sentido para rastreabilidade de produção, para a parte de reaproveitamento de rejeito, no contexto de economia circular e mitigação de resíduos, o que for nessa linha, ou no agro, rastreamento de produção. Logística, e aí eu sempre fico na dúvida... Exato, logística, supply chain, predição de demanda, né, o demand forecasting, rastrear SKU de produto, usando essa tokenização via blockchain. É um ponto que eu tenho estudado muito, assim como todas as tecnologias emergentes. Eu queria te ouvir um pouco, Theo, o que você acha de aplicações de blockchain nesse contexto, dentro de indústria, agro, logística, principalmente esses 3 mercados que eu tenho visto muita demanda? Olha só, eu vou começar contando um caso, eu não sei até onde esse projeto foi, mas eu lembro que na época que eu li sobre ele, eu achei fantástico. Estava se registrando o desmatamento da Amazônia na blockchain. Como é que era feito? Você tirava fotos de satélite ou drone, o que quer que seja, da situação atual do florestamento, do nível atual de florestamento do Amazonas, e com o passar do tempo você ia batendo novas fotos e a partir dali você ia tendo um índice do quanto que estava sendo desmatado baseado no comparativo na escala temporal definida. Poxa vida, mas por que isso faz sentido estar em blockchain? Por que isso não pode estar simplesmente lá no Google Fotos, qualquer outro recurso desse? Porque lembre-se daquilo que eu falei, a blockchain ela é um registro perene, totalmente auditável de todo o histórico das informações. A gente sabe que, por exemplo, no caso da Amazônia, existe uma discussão aí, está crescendo o desmatamento, não está aumentando a proteção, não está. Acabou essa discussão, você lê o registro na blockchain daqueles dados, eles estão lá para sempre. Teve que fazer uma correção, tá lá, na verdade o desmatamento aumentou 20%. Não, o dado anterior está errado, foi 10%. Você consegue auditar o histórico. Imagina na cadeia de produção da indústria, de um produto de alta complexidade, que você tem que registrar o fornecedor de cada parafuso, o fornecedor da lâmina de aço, você precisa ver o nível da qualidade de entrega do produto, por onde que ele passou, qual que foi a logística que foi usada, como que você aglutina todas essas informações. Cada um de nós tem uma chave privada, que é como se fosse um certificado digital. Luma tem uma fornecedora de parafuso, Vinícius tem outra fornecedor de chapa de aço, Paulo tem sua chave, Theo tem sua chave, Márcio tem sua chave. Todos nós fazemos registros assíncronos na blockchain, porque isso é possível. Você sabe que foi o Theo que colocou a informação A Luma que foi a informação B, e você possa ter um histórico de todas aquelas transações. Isso aí dá para derivar para milhares de coisas. Desde prontuário médico, você tem um prontuário médico fidedigno que você pode permitir ao médico consultar e ele vai saber de fato que você tomou vacina ABC, que você tem alergia ao medicamento XYZ. Assim, dá para a gente olhar várias áreas utilizando essa tecnologia. Deixa eu fazer uma outra pergunta, até o que me veio à mente aqui. Como que você vê essas grandes empresas que são focadas em intermediação, Uber, um Airbnb, você acha que elas estão ameaçadas com a chegada do blockchain? Porque o blockchain vem com esse propósito de fazer um... né? Qual que é a sua visão? Olha aí a economia distribuída até, olha aí. No Faça Parte do Futuro, que é o podcast do Vinícius, que é muito bom, por sinal, a gente conversou um pouco disso. A descentralização, ela passa por etapas, Luma. O Uber, o Airbnb, eles tiveram seus momentos, eles mostraram que existe uma possibilidade que você tinha uma indústria extremamente concentrada, restrita e com barreiras, que é do táxi, para você passar a ter um intermediário só, que é o Uber, mas que fica efetivamente com uma parte grande do dinheiro do motorista. A blockchain, ela está mostrando que, descentralização é mais do que isso. A descentralização
é você ter um aplicativo autônomo, porque já existem coisas parecidas em blockchain, que esse aplicativo ele roda só com a lógica de smart contract, ou seja, um contrato inteligente, não tem ser humano por trás, é uma regra pré-combinado e auditada que você vai pegar aquele aplicativo, vai pagar tanto para o motorista, o dinheiro é 100% dele. Assim, é um negócio que eu espero estar vivo para poder ver todas essas aplicações, porque a gente sabe que as adoções de tecnologia, elas acontecem até em saltos, mas esses saltos demoram. Tem um livro até muito bom sobre isso que chama A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro do Thomas Kahn, que vai mostrando como que as coisas acontecem em saltos. E eu acho que a próxima geração que está vindo aí, que, salvo engano, é essa geração que fala cringe, que eu descobri que existe essa palavra esses dias, que eu não sei o que significa ainda. Mas talvez eles já estejam mais aptos a pensar em como que o mundo vai ser um lugar diferente e mais descentralizado. A blockchain, ela muda a lógica da propriedade para a lógica do acesso, que é um negócio que eu acho que é muito legal. Você pode ter diferença entre as pessoas são diferentes, mas não tem justificativa nenhuma para o acesso ser tão diferente. Pô, o Vinícius pode ter mais propriedade que eu, mas não é filosoficamente justo que nós não tenhamos acesso às mesmas coisas. Incrível. Eu particularmente acho essa parte mais legal da blockchain, porque eu, de verdade, filosoficamente também falando, acho que ela tem essa capacidade de empoderar as pessoas, sabe? Essa é a parte que eu acho mais bonita do blockchain. Empoderar os negócios, as pessoas, é uma nova cultura que eu acho que pode nascer a partir dessa tecnologia. Bom, nós estamos chegando ao fim, Theo. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar aqui com a gente, ter batido esse papo aqui com a turma que está assistindo, com a gente aqui do capítulo. Para finalizar, cara, eu queria que você contasse um pouco, agora, falasse de fato da aplicação do blockchain para o mercado financeiro e que você aproveitasse para falar um pouco da Bybank e como é que vocês estão se propondo aí a ajudar nesse processo de transformação e como é que essa história toda funciona. Tá bom. Assim, no mercado financeiro talvez seja um dos lugares que faça mais sentido. Porque qual que é a lógica da indústria financeira? A lógica, tá? Não estou falando que é verdade, porque o mercado financeiro mente. Mas, enfim, o mercado financeiro, ele coloca entre a pessoa dona do dinheiro e o dinheiro dela uma série de intermediários. Infelizmente, a lógica do dinheiro é a seguinte: no momento que você colocou seu dinheiro num agente financeiro, ele não é mais seu, você tem uma relação de dívida. Você colocou seu dinheiro na conta bancária, isso aí, juridicamente falando, conceitualmente, você é credor do banco, você perdeu seu dinheiro. E toda essa estrutura entre o dinheiro e a pessoa, que às vezes você tem relação com 10 intermediários, por incrível que pareça, ela é feita sob uma justificativa: segurança e confiança. A blockchain, que surgiu baseada numa aplicação financeira, porque a blockchain foi criada com o Bitcoin, foi um nascimento simbiótico. Aliás, o nome blockchain por si só não existe, tá? O artigo que criou a blockchain, a Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ele não usou esse nome. Essa expressão foi criada depois pela comunidade que aplicou o uso do Bitcoin. Mas, seu Satoshi não pensou nisso, né? Não pensou nisso. Mas, enfim, esse sistema de registro, ele faz muito sentido no mercado financeiro, que ele fala assim, pô, você não precisa ter entre você e seu dinheiro 6 pessoas. É seu dinheiro e acabou, não tem mais ninguém no meio do caminho disso aí. E o que a Bybank faz, a gente começou trabalhando com criptomoedas, é tentar reduzir esse número de intermediários do mercado financeiro. A nossa proposta é muito simples. Na fase 2 da Bybank, que começa em setembro, o que a gente vai fazer para os investidores é descortinar o mercado financeiro mundial. Hoje, um brasileiro que quiser comprar uma ação nos Estados Unidos, ele pode ir pelo caminho que é o BDR, que é uma estrutura que tem mais de 12 intermediários, ou seja, fica muito dinheiro aí no meio do caminho, ou ele pode ter mais de $100 mil e contratar os melhores serviços aí de investimento do mundo. A Bybank vai tirar esse tanto de intermediário do meio do caminho aí e permitir que as pessoas acessem esse mercado global de uma maneira muito simples, tão rápida quanto fazer um Pix. Legal. Gente, democratização do acesso, nós estamos falando disso, então, né? Não é nem democratização do acesso. Eu não sei se eu usaria a palavra democratização, porque acesso, ele por si só, ele tem que ser democrático. É dar acesso, é ponto. Ponto. Massa, Theo. Show. Ô, Paulo, o cronômetro está correndo para finalizar aqui. Já que você está com a palavra, você quer deixar um último recado para a turma que está assistindo aí? Está falando comigo? Eu, Paulo? Estamos no final.
Então, Vapão, convidando primeiro eu queria... a se despedir da turma aqui, já estamos chegando, Tá o turno bom. está rodando ali, ó. Eu estou vendo aqui também. Então, queria agradecer a oportunidade, viu, Theo? Agora eu vi a cara da voz, porque quando eu escuto a 98, nessa hora que você está falando lá, eu estou escutando no rádio mesmo, não é na live, não. Então, cara, show de bola, parabéns aí. Isso assim, esse momento é importante, né, para a gente ir quebrando, assim, umas quinas que a gente tem, não é todo mundo que tem essa visão e essa informação. Parabéns. E para esse time aqui que vem me tolerando há um tempo, eu estou morrendo de saudade mesmo da gente fazer aqueles eventos suados, na correria, 400 pessoas no auditório, e quem sabe a gente não caminha para perto disso daqui a pouco. Vacina para todo mundo, moçada. Deus Abraço, quiser, né, Paulo? obrigado, viu, cara? Ô, Luma, Eu que agradeço a oportunidade, viu, Paulo? Eu fico feliz aí pelas palavras, eu sou só um curioso. Eu também tô doida pra encontrar todo mundo pessoalmente, assim como o Paulo, a gente não aguenta mais, né, a gente ficar falando só remoto, por mais que a gente defenda a tecnologia, o lado humano também pesa nessas horas. E incrível, Theo, eu fico vendo assim, eu sou super defensora de metas globais da ONU, de desenvolvimento sustentável, democratização do conhecimento, usar as tecnologias para isso, eu vejo que é muito importante ter embaixadores no mundo de tecnologia, como você está aí, usando blockchain para esse tipo de aplicação. A gente também se propõe a fazer isso com inteligência artificial e robótica, e eu vejo que cada vez mais a gente precisa disso, sabe? Um foco de humanizar as tecnologias, aplicá-las para o bem e não para impactos negativos, né? Acho que isso faz todo sentido. Muito obrigada, viu? Eu achei incrível tudo que você conseguiu explicar para a gente aqui. Marcinho, E super didático, né? Super didático, assim, sem trava nenhuma. Theo é um cara fopi. Fala, Marcinho. Eu quero só agradecer o Theo, a disponibilidade, né, essa aula que ele está dando para a gente, com essa experiência, com essa expertise toda. E também quero reforçar com os meus amigos aqui, estou morrendo de saudade dos nossos encontros presenciais, aquele suor, aquela correria, aquele estresse gostoso. E de abraço, né, gente? A gente está precisando de abraço e de vacina. Um abraço para todo mundo, inclusive. Theo, mais uma vez, obrigado. Fica aqui o convite. Quando a gente voltar para o evento presencial e puder lotar de novo lá o auditório, você vai ser nosso convidado, viu? Vai ser um prazer. Você sabe que a pirâmide de absorção do conhecimento mostra que o jeito mais fácil de você aprender é explicando para os outros. Então, eu sou o grande beneficiado dessas conversas. Eu que agradeço. Theo, por isso que eu sou professor também, cara. Toda vez que eu dou uma aula, eu aprendo muito, muito, muito. É o melhor jeito de aprender. É isso mesmo. Gente, então, estamos chegando ao fim. Ainda acompanhem as redes sociais da Singularity. O próximo evento a gente comunica lá. Esperamos que o próximo seja ao vivo e que a gente possa se abraçar, enfim, trocar mais do que aqui no virtual, trocar mesmo presencialmente. É isso, gente. Obrigado. Um abraço para todo mundo aí.